Bem-vinda ao Feminina Cast, um podcast voltado para mulheres inspiradoras, falando sobre saúde, beleza, bem-estar, empreendedorismo, família e amor. Se você quer saber todas as dicas relacionadas a esse mundo feminino, segue a gente. Meu nome é Mariana Scribi e eu vou estar junto com vocês. Bem-vindas ao Feminina Cast. Hoje eu estou com 3 mulheres maravilhosas, inspiradoras, com histórias incríveis para contar. O Feminina Cast é um podcast voltado para mulheres que gostam de falar sobre saúde, bem-estar, wellness, empreendedorismo, enfim, família, amores, filhos. Então, hoje vai ser um dia muito especial com elas. E para apresentar, eu vou chamar uma por uma e elas vão falar um pouquinho do que elas trabalham, o que elas fazem, quem elas são, né? Começar por quem, Carol? Pode ser. Privilégio enorme estar aqui com vocês, uma mesa realmente de mulheres muito empreendedoras. Eu também, né, sou do ramo do empreendedorismo, sou empresária, trabalho em empresa familiar. Sou nutricionista de primeira formação, finalizando agora a minha segunda faculdade, assim, um pouco mais alinhado com o meu sonho, assim, da farmácia, do mundo de suplementação. E, atualmente, eu trabalho muito na parte de palestras da empresa, toda a parte de networking, a parte realmente de conexão, né, do cliente, desde o prescritor. Então, é um ramo muito legal. Trabalho na farmácia Boa Fórmula, não sei se vocês conhecem também. Sim. Mas é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Empresa familiar. Empresa da familiar. Tua família. Uhum. Legal. E tu, Pan? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou, então, a Pazotes, eu sou jornalista, consultora de estilo. Atualmente, eu trabalho na RBS, no Hub de Influenciadores, na Pulso. Então, a gente cuida do agenciamento dos nossos talentos, né? Com as marcas, para fazer a parceria com as marcas. Esse meio de campo com o nosso comercial. Mas já fui e voltei da empresa há muito tempo, muitas vezes, então assim... E aí eu vou me dividindo, agora que nem tu falou, cada hora coisas de influenciadora, coisas de consultora de estilo e lá no Hub. Na verdade, a gente é um resumo de várias coisas, né? Se for parar pra pensar, né? Ninguém é uma coisa só, né? Hoje em dia não dá pra ser uma coisa só, né? Verdade. Dificilmente, né? Uma pessoa que vai dizer que só faz... Muitas versões em uma só. Em uma Habilidades das mulheres. Exatamente. Hoje em dia as mulheres estão dominando, cada uma faz de um tudo para estar aqui no mercado de trabalho, né? Isso aí. Então... E sempre com muito glamour, claro, Sim, né? claro. Meninas, nunca deixa de lado isso. E aí, Thaís, me conta. E tu? Então, eu hoje estou trabalhando como influencer digital, também empresária, trabalho também junto com o marido, e tenho uma filha de 7 anos, a Sophie, que demanda bastante, né, da mamãe. Então, eu digo que mulher é 1001 utilidades, né? Cuidar da família, empresa e cuidar de si, principalmente. Pois é. Vocês têm filhos, meninas? Não, eu tenho 2 gatos, sou mãe de pet. eu ia falar isso agora. Mãe de planta e mãe de pet. Aí sim. E tem a Pet também, que é uma filhota, que é a Skyzinha. Ela tá junto também Tá nessa sempre junto, bagunça tá. toda aí. Me contem, meninas, a gente tá aqui conversando, então, que mulheres, né, tem que ser muita coisa ao mesmo tempo. Até tava conversando com meu marido uns dias atrás, ele falando que os homens não sabem o que fazer. Porque eles não sabem como lidar com as mulheres de hoje, entende? Porque as mulheres estão mais bem posicionadas, as mulheres ganham seu dinheiro, elas trabalham, se o cara não faz o que ela quer, ela cai fora e o cara não sabe mais como se portar, né? Então, isso tá difícil, esse posicionamento dos homens e das mulheres também. Como é que é para vocês ser esse resumo, né, de vários personagens ao mesmo tempo? E que personagens vocês acham que vocês têm hoje? Ai, adorei. Eu gosto muito dessas diversas skins. Então, todo dia eu acho que eu vou conversando entre todas as minhas personalidades. Essa caixinha, né, de surpresa. Então, a skin empresária, a skin universitária, a skin mãe de pet, né? A vida pessoal, tudo que engloba, eu acho que todas essas versões que eu sou. E hoje em dia é difícil eu definir quem que eu gosto mais. Se é da Carol, quando eu sou realmente aquela empresária mais séria, né, focada no trabalho. Se é quando eu sou mais engraçada, num momento mais descontraído. Eu acho que é difícil escolher a minha versão, mas eu gosto muito de como as pessoas, em cada ocasião, fazem eu me sentir.
Então, é uma conversa difícil, assim, de tentar escolher uma. Acho que um pouquinho de tudo define muito quem eu sou também. Uhum. E tu acha que a empresária fez ser uma influenciadora também? Com certeza. Uma Essa coisa leva a ambição interna, acho que de crescer. E sempre que a gente está num meio com pessoas que a gente admira, isso instiga a gente a crescer também. O meio, ele influencia muito. E quando eu comecei, né, quando eu virei sócia da empresa, eu comecei a trabalhar com muito influenciador. Tá com quantos anos, Carol? 29. E quando que tu começou? Eu comecei com 21. 21 nas redes sociais, a falar um pouquinho mais do meu trabalho, a colocar a minha cara a tapa. E isso foi muita inspiração de muitas amigas que já trabalhavam com a imagem, com posicionamento. E eu via como elas tinham, assim, admiração por elas mesmas, seguindo delas, colocando realmente, eu acho que... Olha, seu nome em jogo, tudo. Então, isso é muito legal. E isso me fez eu me inspirar muito e correr atrás, eu acho que, dos meus sonhos mais fortemente. Eu conheço a Carol já faz alguns anos, né? Ela já trabalhava na farmácia e eu tinha uma franquia de clínica de emagrecimento e estética. Então, a Carol, eu e ela, a gente trabalhou muito nessa parte. Foi aí que também eu comecei com essa parte de influenciadora. Nós duas não éramos, né, Carol? Exatamente. E aí, ali, a gente começou, porque, um convida para uma coisa, outro convida para um evento. A Carol sempre estava junto comigo nos eventos para fazer uma divulgação dos tratamentos. E eu divulgava a farmácia. Então, para tu veres como as mulheres também, hoje em dia, uma ajuda a outra, né? Muito. E estamos aí até hoje, né? Verdade. Se conheceram lá no começo, então. Lá no início, em 2018, 19, por ali. E me conta então, Thaís, como é que foi o teu começo? Como é que foi, por que tu tá onde tu tá hoje? Como foi essa história? Minha vida é uma reviravolta. Eu vim da comunicação social, né, das relações públicas, trabalhei em agências e tudo. E chegou um momento que o meu marido... Por que tu não procura uma franquia, já que tu gosta dessas coisas de beleza, de estética? E fui em busca de uma franquia. Abri a franquia. Dava muito trabalho, né? Trabalhava muito. E ali eu fui crescendo como pessoa, foi onde eu tive a Sofia também. E uma coisa foi levando a outra. Veio a pandemia, fechei. Acho que aconteceu com muitos empresários naquela época, né? E agora eu voltei a estudar biomedicina, porque essa área sempre me encantou. Então, agora é uma outra face da Thaís, que também é uma estudante de biomedicina. Então, agora é influenciadora. Influenciadora também. Empresária, estudante. Tudo, né? E a gente dá conta. A gente dá conta. A gente dá, eu digo assim, a gente tem que ter prioridades no dia pra gente conseguir fazer tudo. Nem tudo eu vou conseguir fazer, então eu dou prioridade para o que é mais importante para aquele dia. E tu, Pan? Tu sabe que quando tu fez a pergunta que tu começou ali com a Carol, né? E eu fiquei pensando, eu sempre, agora faz tempo até que eu não preencho cadastro, mas quando tem, assim, profissão, e eu sempre fico assim, tá, mas o que eu vou colocar? Porque é isso, né? É influenciador. Eu vou botar que eu sou influenciadora, eu vou colocar que eu sou jornalista, Hoje eu colocaria, eu acho, jornalista, porque eu estou num momento que eu estou me dedicando mais no jornalismo, né? Mas agora falando de idas e vindas, eu comecei a produzir conteúdo, né, pro Instagram em 2015. Então, pensa assim, porque é isso, às vezes a galera começou ali na pandemia, que aí surgiram várias pessoas, que a galera se obrigou, né, a fazer conteúdo, mas então eu já vinha daquela época, 2015, criando conteúdo. Eu fazia os looks da vida real, né, que eu me inspirava nas famosas pra recriar looks, só que assim, looks com marcas de fast fashion, assim, pra mostrar justamente que a gente não precisa de roupas caras pra se vestir bem, né? Então, a ideia era justamente mostrar, porque daí, às vezes, botar, mas é porque a fulana tem dinheiro, por isso que ela se veste bem. Então, eu queria mostrar que com as peças certas, escolhendo peças certas, tu pode te vestir bem, né? Então, daí começou isso a trajetória. Só que daí, gurias, e olha que loucura, né? Então... Aí, nessa época, eu era jornalista e aí comecei a produzir conteúdo muito mais, assim, porque era naquela época que começou essa coisa de mandar recebidos e não sei o quê. Então, começou muito assim, eu queria ser convidada para os eventos e eu queria, receber presentes em casa. Então, assim, foi muito assim, depois...
virar a profissão, né? Aí depois eu comecei a gostar, eu comecei a ganhar seguidores nisso de marcar as famosas, elas começaram a me repostar, eu comecei a ganhar seguidores. Aí eu falei assim, eu vou fazer um curso de consultoria de estilo pra eu entregar mais aqui, né? Eu já estou entregando um conteúdo bacana que tá dando certo, mas eu falei assim, não, mas eu quero ir mais profundo. Acho que muito dessa mania que jornalista tem de querer sempre entregar algo, né, mais assim, mais consistente, não só bonito, esse look é bonito, isso aqui. Então, assim, eu queria mais. E aí, não é que deu certo, menina? Aí eu abandonei. Foi sem querer querendo, então. Foi sem querer querendo. Não era a tua intenção, mas acabou caindo ali. Aí eu abandonei o jornalismo pra muito ser bom. consultora de estilo. Só que aí depois chegou um tempo que eu acho também que, assim, que todo mundo meio que sofre, que aí as pessoas começam assim, tá, mas tu só é influenciadora? Tu só é, como se... Só como se fosse é. assim, tu só é. Então você enxerga um preconceito nisso. Tem. Acho que agora não tanto, mas antigamente, principalmente... Tá, mas e aí o Isso que não é tu profissão. O que tu faz Sabe? mesmo? Exato. Aí, nisso, eu também fiquei pensando... Aí, as pessoas falam, eu fiquei assim, mas eu não posso ficar também tão distante do jornalismo, que é a minha formação, mesmo dando certo a consultoria. Mas olha como é louco isso, né? Que a gente fica A gente com influencia isso. com a opinião. E a gente... Tá, mas e aí depois? E se acaba o Instagram? Sabe aquelas loucuras? É isso? E se acaba o Instagram, e aí eu vou pra onde? Eu não tenho uma... Daí, surgiu a oportunidade... Nem foi agora, foi de eu voltar pra RBS pra trabalhar na TV. E aí isso pesou muito, porque quando eu tava aqui na Famecos, os estágios que eu fui fazendo aqui, antigamente tinha um que se chamava TV Foca, no fim eu não fiz o TV Foca, e aí eu acabei indo pra vários coisas do jornalismo totalmente distantes da TV. E aí quando surgiu essa vaga da TV na RBS, aí eu falei assim, gente, é agora? É a oportunidade que eu tenho de realizar meu sonho de trabalhar na TV, né? Só que aí depois é aquilo, né, gente? Aí a gente vê que o sonho não é bem o que a gente quer. Não é só o glamour da TV, né? Tem muitas coisas por trás. Mas eu amava, assim, amava. Só que é isso, voltar... Depois de eu fazia os meus horários, né, gente? Querendo ou não, eu trabalhava horrores, sendo só consultora de estilo e só influenciadora. Só que eu fazia os meus horários. Então, tu voltar a bater ponto, a ter as regras, trabalhar no final de semana. Não que eu não trabalhasse, eu trabalhava horrores. Qual era a tua função na RBS naquele momento? Eu trabalhei como produtora e repórter, quando eu voltei, né? Aí eu tinha um quadro no Baita Sábado, que é de moda também. Então, assim, ó, jornalismo fazendo moda, gente, era tudo que eu queria. Só que é aquilo, né? Quando a gente tá dentro da realidade. Era o estilo de vida que tu não queria, na verdade. Aí depois pedi pra sair, acabei voltando de novo na firma, né? As loucuras que eu digo são várias, o Velho Testamento, o Novo Testamento, já voltei 1000 vezes. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Então, assim, é muito louco que a gente passa por várias coisas que tu queria muito, e aí depois, quando tu tá vivendo Como aquilo... a gente muda, né? Exatamente. E hoje tu ajuda, continua, né, fazendo a parte, que nem tu disse, a parte da RBS ali, mas também a parte de consultorias de estilo. As consultorias, só que bem menos, né? Não consegue dar conta por causa do tempo. Exato. Essa é a questão de equilibrar os pratos. Então, Exatamente, mas assim, gente, é algo que eu realmente amo, sabe? A consultoria de estilo, porque na consultoria de estilo a gente realmente transforma as pessoas, né? Tu vê uma pessoa que, na maioria das vezes, quem me procura, ela tá com uma autoestima super baixa, né? Ela quer... se posicionar melhor, né? Quer vender mais. Então, assim, são várias coisas. E aí a gente vê, é um resultado muito palpável, né? Porque tu vê na hora, em questão assim, sei lá, a consultoria são 5 encontros, dura mais ou menos 1 mês. E 1 mês tu consegue ver aquela transformação que daí, conforme vai passando as etapas, ai, meu marido hoje me elogiou, há quanto tempo meu marido não me elogiava, ai, hoje meu filho disse como eu tava bonita, e, sabe, e as crianças são muito sinceras, então, assim, isso é muito legal, sabe? E às vezes não precisa nem comprar roupas novas, né? Já tem no guarda-roupa, só que as pessoas não sabem compor ali. Então, isso é muito bacana, que a consultoria de estilo traz, isso é muito bacana. Só que daí da TV, daí tinha o glamour da TV, que as pessoas acham que é glamour, mas no dia a dia tem muita coisa que não é tão glamour. Então, assim, nos bastidores da vida é isso. E também como ser influenciadora, que é uma delícia, é uma coisa, imagina, eu tô há 11 anos, fazendo 11 anos, então assim, também é algo que eu gosto muito, sabe? De produzir conteúdo. E até no Instagram mesmo, né? A gente tem uma glamorização, assim, do Instagram, da nossa vida no Instagram, e a gente coloca ali só
um terço do que é a nossa vida real, né? Com certeza. Então, tem muita coisa por trás pra gente entregar aquilo que a gente posta ali no E dia a aproveitando dia. que tu tá falando, eu queria saber de vocês qual é o backstage da vida de vocês. Porque vocês mostram, né, o lado legal, não sei o quê. Agora eu quero ver a parte, assim, que ninguém tá enxergando. Quais são as dificuldades do dia a dia, da rotina, de ser um pouco de tudo isso. E também da questão da exposição na rede social. Quais são os limites de vocês, né? Como é que é essa rotina para vocês? Como é que vocês ficam nessas... no que ninguém tá olhando, na verdade? Mas em princípio a família, né? Eu prezo muito pela família. Não posto quase nada. Da minha filha ainda participa de alguns posts comigo. O marido já não gosta muito. Posto umas fotinhas assim de vez em quando pra dizer que eu sou casada. Ele está Porque ali. senão as pessoas, tem pessoas que misturam ali. Então, todo mundo sabe que eu sou casada, né? E a minha rotina, como eu tenho família, né? Tenho que cuidar da filha, principalmente. Leva pra escola, ajuda com a tarefa de casa, com os deveres, dou conta do marido. Tu é uma pessoa normal, então? Eu sou uma pessoa normal. Mais ou menos, né? Pra fazer todas essas coisas, esses corres no dia a dia. A gente treina. Eu consegui colocar na minha vida treinar pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. É o mínimo que eu acho que cabível, assim. Então, faz uns 4 anos que isso é rotina na minha vida. Tento manter uma alimentação ali equilibrada, mas como tem muitos eventos, muitos compromissos, a gente acaba comendo e saindo da dieta ali, mas a gente tenta manter. E os eventos, né? O problema também é a questão dos horários. Às vezes tem uma coisa que é um horário tal, que daí eu tenho que me agendar com antecedência. E daí tem as minhas aulas também, presenciais e online também. Então, a vida é um pouco confusa, assim, que daí eu tenho que combinar com o marido. Hoje tu fica com a Sofia, hoje tu pega a Sofia. Aí daqui a pouco apela pros pais. Hoje a Sofia pode dormir aí? Pode. Não. Gente, hoje eu não vou poder ir nesse evento. Não posso, porque eu tenho tal e tal compromisso familiar. Então, é um quebra-cabeça que a gente vai montando no dia a dia ali. Mas, no fim, dá tudo certo. Aquele grande desafio de lembrar que o dia só tem 24 horas. E, às vezes, não é aquele glamour todo que vocês estão olhando lá, aquela coisa maravilhosa. E, assim, a gente esquece de várias coisas. Sexta-feira, eu vou contar um episódio. Eu mandei ajustar um vestido. E tudo certo, vou buscar na sexta-feira, final do dia, cheguei em casa cedo. Gente, fui lembrar, 8 da noite. E o evento era quando? Sábado. E a moça, eu não abro sábado. E eu, gente, eu te busco em casa. E ela, mas eu vou viajar. E eu, meu Deus, e agora? Aí sábado de manhã, minha viagem foi cancelada. Eu tô te buscando em casa. Eu tô indo aí agora. Pra pegar o vestido. negativa Aí eu fui lá e peguei o vestido. Então, às vezes, dá essas confusões. Mas dá tudo certo no final. Faz parte. Dessa pessoa toda. E tu, Pam, me conta. Então, gente, agora, atualmente, né? Como eu estou cumprindo horário firma, né? A minha rotina, ela é bem normal, eu ia dizer assim. Como todo mundo que é CLT, que bate ponto, né? Então, não tem assim... Porque eu não tô conseguindo, por exemplo... Continuo me convidando para vários eventos, mas eu não consigo, por exemplo, uma agenda que eu faria normalmente, que é almoço de influenciador, ou café da manhã, que tinha... Sim. Tem esses eventos, né? Então, assim, se não for final de semana, eu não consigo, sabe? Então, agora a vida tá bem mais... Menos, eu ia dizer, menos glamurosa. Que já teve momentos mais, então é isso. A rotina tá bem comum mesmo. Tá bem dentro do previsto, mais rígido, dentro do assim. previsto, como pessoas normais. Que daí as pessoas... Gente, nada demais, assim. Só que, claro, daí no terceiro turno tem coisas, né? Que continuam sendo, que aí a galera acha muito legal, né? Então... Tu consegue ficar postando e tudo mais no meio dessa rotina, assim? Então, eu posto, consegue... mas eu posto muito menos, tá? Porque nem vocês estavam falando ali de rotina, né? Já fui de postar muito mais a rotina. Hoje, antes de postar, eu sempre penso, sabe? Preciso postar isso? Sim. Sabe? Vai fazer diferença na vida Mas quando das tu pessoas. posta os looks diários ali... eu sempre dou o meu pitaco. Esse é muito Esse eu importante. uso. Não, esse eu faço, que tu coloca ali. Esse é pra ensinar. não, Que look é isso. comunicação. Exato, mas assim, de coisas de rotina, eu digo assim, rotina que daí não tenha
Vida pessoal, assim. Isso, vida pessoal mesmo, que não tenha nada envolvido de trabalho, convite de trabalho, alguma coisa assim. Hoje em dia, eu prezo muito mais. Por exemplo, assim, antes tinha a reunião, vou me encontrar com as minhas amigas. Postava que tava no encontro das amigas, que isso, que aquilo. Hoje, eu prefiro muito mais deixar meu celular dentro da bolsa, quietinha ali, e aproveitar muito mais o momento que eu tô com as gurias, porque é muito menos vezes que a gente se vê, né? A vida adulta é assim, porque é isso. Uma tem filho, outra não tem, aí uma tá viajando e não sei o quê, cada vez mais difícil, né? De encaixar as rotinas. Então, assim, de poder curtir aquele momento realmente sem o celular, sabe? Viver com presença. Exatamente. Então, Eu acho que a maior dificuldade da sociedade hoje em dia é viver realmente cada momento com plenitude, com presença. E antigamente, quando eu comecei, assim, não quando eu comecei, mas quando eu achava que eu tinha que prestar contas pras minhas seguidoras, sabe? Mas eu tô aqui, eu tenho que mostrar que eu tô no restaurante tal, não sei o quê. Cara, preciso? Não, né? Na verdade, não. Aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que nem tudo precisa ser mostrado. Ou naquela hora. Sabe? Daqui a pouco eu posso contar se alguma coisa foi muito legal, a experiência muito legal. Eu posso no outro dia dizer assim: ontem eu tava com as meninas, a gente foi em tal lugar, muito legal, e indico pra você, sabe? Então eu acho que também isso faz parte de uma maturidade, assim, de digital, maturidade. Adorei! E às vezes a gente tem algum trabalho e não é preciso postar no horário. Eu prefiro postar depois, até por uma questão de segurança. Então, porque a gente nunca sabe, sabe onde né? é que tu tá. Exato. Fica muito, ela tá lá. Tá. Isso, ela tá lá, vou lá. A gente não sabe, né? Então, eu sempre prezo por postar depois. Isso foi um aprendizado pra mim de 2025. Não postar mais nada na hora exata. Isso dá muito, eu acho que, uma sensação mais de liberdade. Diminui aquela ansiedade e permite viver com muito mais presença. Curtir o momento, de verdade, assim. Curtir o momento. E isso pra mim tem sido, olha, um grande privilégio. De estar naquele momento de verdade. Não tá no momento falando com ciclaninho, fulaninho, de outro momento. Vivendo 4 situações, muitas vezes, concomitantes. Então, é um desafio. E eu acho que é o que todo mundo sofre muito nos bastidores. De tentar lidar com todas essas versões ao mesmo tempo. Conduzir a vida, eu acho, que com mais presença em cada momento é um grande desafio. É que, na verdade, a rede social hoje invadiu a vida de todo mundo. Sim. Mesmo que não é influenciador, mas tá lá com o celular, né? A gente vai sair pra jantar, tu vê, tá todo mundo com o celular na mão e tudo mais. E eles tomam como verdade absoluta tudo. Tudo. Né? Então, tu que tá vendo ali, né? E comparações, né? O que vocês acham dessa questão de saúde mental relacionado à rede social? Hoje, não só de influenciadores, a vida de uma influenciadora que tem que postar a saúde mental dela, mas também da população em geral, né? De ver aquele glamour, por exemplo. Isso que a gente tá falando assim, qual é o backstage de vocês? Sim. Porque as pessoas olham, a impressão é que é uma vida maravilhosa, que não tem nada de problemas e tal, né? E a vida dela tá cheia de problema. Então, sabe essa questão de depressão, ansiedade, que é uma epidemia, né? Sim. O que vocês acham disso? Como lidar com isso? Adorei essa reflexão. E é muito importante falar sobre isso. Hoje em dia eu tenho um social media que ele me auxilia. E eu sempre digo, terceirizar algumas funções é incrível, libertador, traz mais leveza pro dia. E ele me trouxe muito essa reflexão de começar a conversar mais, me posicionar mais como uma pessoa real. Falar mais de vida real, falar mais de dores, falar mais realmente do cansaço, que a rotina não é perfeita todo dia e acontece imprevistos e tá tudo bem, que é legal priorizar tudo, mas às vezes a vida dá outros rumos, né? Que a autonomia do dia a dia ela é perfeita, mas às vezes não funciona. Então, falar um pouquinho mais da vida real, que se conecta muito mais, eu acho que gera um pouquinho mais de tranquilidade. Humaniza, né? Humaniza. Porque a grama do vizinho parece sempre mais verde. Mas a gente esquece que aquele post, aquele reels, aquele stories é uma fração do dia. Não é o contexto todo. E é a história que a gente decide contar, né? Então, não é toda, né, a narrativa. Então, isso é muito importante. Eu acho que o influenciador, né, realmente, eu acho que se manter um pouco mais transparente e honesto. Então, se mostrar agora sem filtro, que foi realmente uma revolução. Sim. Quando tiraram o filtro, todo mundo entrou em pânico. Não vai mais ter filtro, agora é pele de verdade. E isso fez as pessoas, eu acho que, terem muitas reflexões sobre quem elas estavam se mostrando ali. Por que tanto filtro?
que a gente tá escondendo? Tanto que o luxo atual é uma pele saudável. Sim. Menos maquiagem, né? verdade. Menos, eu acho que máscaras. Então, isso é muito importante. Tá Até vindo nos essa procedimentos transição. estéticos, né? Sem O dúvida. pessoal busca mais preza pela naturalidade. Com certeza. A identidade, né? Porque Identidade. parece que virou uma fábrica de pessoas iguais, todo mundo tem que ser igual. Então, isso aí acaba com a autenticidade, né? Sim, tu sabe que é curioso, né? Agora tu tocou nesse ponto, e aí é isso, se passou um tempo, a gente não lembra, ou não sei o que. Teve uma época, acho que foi ali por 2000 e, sei lá, passada a pandemia, que daí a gente ficou naquela loucura de postar tanto e não sei o quê, e aí tu pensa assim, ó, quando tu só, né, gente, que nem você fala, só trabalha como influenciadora ou só como consultora de estilo, eu tinha que estar sempre postando as minhas consultorias, eu tinha que estar sempre postando as coisas e ali, porque se eu não posto, eu não tinha clientes, e aí não pagava as contas, não pagava os boletos, né, porque às vezes, assim, a permuta, né, gente, não paga Não boleto, paga. e às vezes a Exato. permuta ela não paga boleto, então preciso também receber pelos posts, e as coisas não, preciso postar, produzir conteúdo, então isso é muito louco. E aí teve uma época ali, que foi um pouquinho antes de eu entrar na TV também, que eu já tava assim, ó, esgotada. Completamente esgotada da produção de conteúdo, sabe? Da gente se cobrar tanto assim por isso. Então, e aí eu me lembro que eu acho que eu fazia 2 posts na época, um ao meio-dia e um no final do dia, se tivesse oportunidade, 3, sabe? Porque aquilo eu via que tava funcionando, que eu tava crescendo, que realmente cresci produzindo Sim. muito conteúdo, assim, eu digo em grande quantidade no dia. Só que daí, gente, aí a conta chega, né? Porque aí depois eu já tava assim, ó, eu não aguento mais, eu não acredito que hoje eu tenho que postar esse conteúdo. E aí aquela pressão que tu tem que aparecer nos stories, tu tem que estar bem. Hoje em dia, por exemplo, assim, gente, não tô bem, não tô me sentindo bem. Eu nem apareço nos stories, sabe? Não preciso dar oi todo dia, sabe? E aí, então, essas coisas que com o passar do tempo eu fui vendo, que daí também, sabe? Tá, tudo bem se eu não der oi, sabe? Libertador. É libertador, exatamente. Porque é isso, às vezes a gente fica nessa pressão de produzir conteúdo, tem que postar, e realmente é importante, né, gente? Porque é isso, pra gente conseguir se vender e ter os clientes, ter Mas as mais coisas. qualidade do Mas- que quantidade. Exatamente. Viver a rotina e não só sobreviver a ela, né? Exatamente. E isso daí hoje eu vi, tá, e foi voltando àquilo que eu já tinha dito antes, né? Preciso postar. Não, sabe? Não é Sim. isso, então é muito louco também. E como é que é para vocês cuidar? A gente tá falando de exposição, de beleza, etc, né? E para vocês cuidarem da beleza de vocês, da saúde de vocês, como é que vocês, como é que é a rotina de vocês? A alimentação conseguem, não tá dando, porque às vezes a rotina não é a tua, tu tá falando, a tua é mais normal, né? Se eu CLT é mais normal. Então tem a hora do almoço, né? Eu digo Tem hora de que ir pra casa, isso aí facilita, tá? A vida CLT Muito ajuda isso, né? Agora quem não é e não tem que não tem hora pra nada, então às vezes é difícil se cuidar. Como é que vocês fazem com isso? A gente fez até uma brincadeirinha ali na sala, né? Então, começar a viver como se a gente não estivesse sendo perseguida o dia inteiro. Que a gente faz tudo correndo, acorda, come correndo, pega a banana, pega o café, sai. Então, acho que desacelerar e colocar na própria agenda tempo para as nossas coisas. Almoço, café da manhã, lanche. Organizar o dia contabilizando esses momentos é essencial. Porque a gente negligencia muito uma alimentação saudável e a gente não enxerga o impacto que ela gera na nossa pele, na nossa saúde, né? Na nossa produtividade. Então, nada adianta a gente ter aquela rotina de alta performance, onde a gente vai atropelando tudo e não para nem para fazer uma refeição completa. Então, para mim, hoje em dia, comida congelada facilita muito. Ter um freezer bem recheado pro dia que o imprevisto, né, aparece, eu acho que, né, alinhar da melhor forma possível, mas realmente parar, comer com atenção, sem mexer no celular todo o tempo. E suplementação. Suplementação, para mim, é bem como o nome já propõe. Suprir o que a alimentação, às vezes, não dá conta. Principalmente depois dos 40, né, Carol? Vida toda. E muda No de meu caso, eu objetivos, digo, muda de né? estratégia. É jovem. No meu caso, eu digo. É essencial, então. Um multivitamínico, uma coenzima que é 10, um colágeno para pele. Ômega 3. Um ômega 3, anti-inflamatório maravilhoso, algo para dormir legal, né? Então, utilizar dessas estratégias, essas artimanhas, assim, para nos ajudar também. O famoso, né? Me ajude a te ajudar. Então, vamos te ajudar também. Eu tento ter uma alimentação regrada, de vez em quando dá os escorrega, mas agora eu estou aprendendo, gente,
A tomar água. Isso é difícil. Adorei. É difícil, porque eu não nego. Eu sou a do café, da Coca-Cola zero. Então, agora eu tô tentando levar a minha garrafinha de água, tomando aguinha aqui, bem comportada. Muito bem. Direitinho. Mas consegue ter uma rotininha assim, Sim, de se alimentar de manhã bem, de forma eu geral? acordo um pouco mais cedo para poder tomar aquele meu café tranquila, sem filho, sem ninguém. Eu gosto desse momento do meu café da manhã, é o meu café da manhã. Aí o resto do dia eu almoço, tudo tranquilo. E à noite eu vou dizer que assim, eu dou uma beliscada, eu não sou muito de comer à noite, então é tranquilo, dou uma frutinha, um lanchinho. Isso é muito É, bom, fazer e- o que funciona pra ti, né? O que funciona pra mim, tem gente que faz jejum, pra mim não funciona. Né? Já pro meu marido, ele adora fazer jejum e pra ele funciona. Gente, eu não consigo não ficar sem o meu café da manhã. Eu adorava Pois fazer é, jejum. então- Não tenho feito, não tenho Eu seguido digo uma assim, dieta também. não é uma receita que vai dar pra todo mundo, né? Cada um é único É estilo de vida e tudo estilo de mais. vida, então eu tento manter ali uma alimentação ok. E a comida congelada é perfeito. É, que Para salva, aqueles né? momentos, Salva, né? salva. A gente chega às vezes em casa assim, tá, já o que eu vou fazer? Ah, tem comida congelada e comidas saudáveis, né? Assim, uma proteína, uma saladinha, manter aí os quilinhos em dia. Aquele básico bem feito. Isso. Faz toda a diferença. A gente quer, acho que, reinventar a roda, né? E às vezes o básico bem feito, aquele arroz, feijão, legumes, deu. Gente, perfeito. Então, gente, no meu caso agora, eu moro perto da firma, né? A CLT mora perto da firma. A minha felicidade é poder almoçar em casa. E aí Luxo. saber que é isso, sabe? É a comida que eu faço, que daí, sabe, que é assim, né, gente? Eu não tô seguindo uma dieta, fiz dieta por muitos anos, assim, e agora mais ou menos a gente já sabe o que tem que ter no Isso. prato, né? Depois porque assim, gente, quando eu procurei a minha nutricionista maravilhosa, eu era a pessoa que no meu café da manhã era Nescau, sucrilho, sabe? Então, assim, hoje em dia é um pão com ovo, sabe? Uma fatia de pão. Então, assim, são coisas que daí a gente já sabe como é que tu vai montar um prato, né? Então, isso de poder almoçar em casa, eu acho maravilhoso. E também, assim, ó, outra coisa, dizer não a eventos que não fazem mais sentido. Antigamente, claro, no início, tu quer te entrosar, né? Tu quer conhecer todo mundo te conhece, não sei o quê. Então, assim, aceita todos os convites. Tem convites hoje em dia que eu fico pensando assim, vale a pena? Não vale. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Durante a semana, eu digo, principalmente durante a semana, né? Gente, isso aqui, eu vou ficar cansada. Amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo, não vale a pena. Ou coisas assim que eu fazia, sabe? Até, ir com as gurias num happy hour, não sei o quê, saía, bebia, no outro dia tava bem. Hoje eu tenho consciência que se eu... Gente, e na verdade não é nem beber, eu posso não beber, pode ser álcool zero. Só que se hoje eu não dormir bem, no outro dia eu acordo como se eu tivesse de ressaca. Tá com quantos anos, Pam? 41, vou fazer 42 É que agora. depois dos 40 é meio Depois dos assim. 40. Gente, então assim, ó, se eu não dormir... Eu já tô sentindo, gente. Tá chegando. Eu tô sentindo. Não, é incrível, se não O dorme bem no outro sono. dia, tu tá assim, ó, E- passa o dia. É como se eu tivesse de ressaca. Gente, e a sensação é a mesma do que o álcool faz, a falta de sono, o meu corpo reage da mesma forma. Parece que eu estou de ressaca. Não, e no outro dia, eu não sei tu, mas eu tenho mau humor. No outro dia, assim, ó, de Tudo manhã fica é um mau difícil. humor, assim, que eu prefiro não falar com ninguém. Né? Escolhas E é de muito louco que renúncias. antigamente não era assim, né? Gente, antigamente eu conseguia no tempo de faculdade, eu me lembro que eu Virava. tinha aula sábado, eu saía sexta-feira, chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa, porque é isso, né? Antigamente a balada ia até às 6 da manhã, agora isso não existe mais. Então assim, chegava em casa, tomava um banho, trocava de roupa e vinha pra Famecos. Não, mas tu Então, não saía assim, só na sexta, era de segunda a segunda, Não, e né? as festas boas eram de Hora terça, da verdade. quinta. Não, e antigamente era terça, quinta, as festas boas eram durante domingo. E hoje em dia, Então, assim, e desculpa te interromper, Imagina. mas a gente fazia muita festa, né? muito. E hoje mudou. Não consigo, gente, não As consigo. pessoas não fazem mais aquelas coisas que a gente verdade, fazia. É verdade, também tem isso. Né? Então mudou também. Os jovens não saem mais tanto, não Diminuiu vão pra muito o consumo pra de balada, álcool. então Hoje tá muda. mais um ritmo wellness, né? Mas Isso. Eu tô adorando Eu essa acho- modinha. É, o pessoal Tem tá... gente que critica a gente, mas que incrível, que bom, que virou moda. E que se bom cuidar. pra nós também, É, né? virou Que a moda gente se tá se cuidar. adaptando. Super! Não. o que você acha que é qualidade de vida pra vocês falando nisso? O que vocês consideram assim? Isso aqui é qualidade de vida pra mim. Olha, a autonomia dos nossos horários é muito legal que a Pá trouxe. Eu acho que é um grande privilégio, assim, a gente conseguir organizar o nosso dia realmente com essa liberdade. Então, trabalho, né, toda a parte do mundo digital,
cuidar da nossa saúde, tempo de qualidade com quem a gente ama. Conseguir, eu acho que priorizar tudo de uma forma, eu acho que racional e real, né? Montar, planejar mais, eu acho que o dia de uma forma realmente factível. Então, vou planejar esse dia como, né? Como eu consigo conduzir ele. O que é real eu conduzir ele? Isso é um luxo. Isso é um luxo muito positivo, assim. O que vocês acham, meninas? Já falei antes, mas pra hoje o meu luxo é morar perto do trabalho, chegar muito rápido, assim, sabe? Ser qualidade de vida pra ti. É isso, almoçar em casa, sabe? Conseguir fazer essas tarefas. Que assim, às vezes é isso, né, gente? A qualidade de vida, ela é simples. São essas coisas, sabe? Conseguir ter um horário na agenda pra ficar com as minhas amigas. E é isso, um tempo de qualidade, realmente, da gente conseguir conversar e estar junto, longe do celular, sabe? Então, isso... luxo, qualidade de vida, né? Pode ser muitas coisas do que eu acho que é isso, no mundo que a gente tá sempre conectado. É o simples que é o que traz a felicidade, é o que tu acha. A felicidade tá numa organização de vida que te entrega... Se tu me perguntasse isso anos atrás, certamente eu não te diria isso, sabe? Isso é muito louco, né? Quando a gente vai envelhecendo, as prioridades vão mudando, as coisas. Então, assim, hoje é isso. E eu quero, agora que vocês estavam falando, e eu quero me organizar melhor, porque eu sempre fui uma pessoa de praticar, assim, muitos esportes. Eu nunca gostei tanto de musculação, mas eu já fiz boxe, natação, legal. Então, assim, pilates. Então, assim, no tempo que não era moda o pilates. Então, assim, eu sempre gostei de atividades, assim, porque a musculação nunca me chamou a atenção. Então, eu sinto falta da rotina. Só que um ponto que aí eu não sei se vocês... Mas, assim, gente, as pessoas que estão... Por exemplo, o professor... Pra mim é fundamental. Se eu não gostei muito, se eu já não gostei da energia da pessoa, da aula, da academia, eu já não consigo frequentar, sabe? Tem que ser horário que tenha a minha energia ali. Então é isso, né? Eu queria voltar a ter uma atividade assim que eu realmente amasse, sabe? Coisas, por exemplo, assim, agora que eu vejo, que tá super em alta, isso eu acho o máximo. Galera fazendo crochê, fazendo aula de cerâmica. Eu fiz, eu amei. Então, assim, ó, eu queria muito arrumar um tempo, assim, na agenda, me organizar para fazer esse tipo de coisa, porque eu amo essas coisas manuais, sabe? Eu acho muito legal, muito bacana tu parar e fazer essas coisas, sabe? Então, assim, qualidade de vida... É fazer a minha aulinha de vó, sabe? Uma coisinha assim, aí eu ia gostar. Olha que engraçado, né? Antigamente, eu bordava. E aí eu adoro também. E aí as pessoas riam de mim. Que eu bordava. Isso é coisa de vó. Mas, gente, hoje tá tão sendo útil. Hoje eu vou voltar a bordar, então, né? Tem gente que nem sabe que eu bordo. Gente, eu bordo, né? Eu também bordo, olha, eu sou coisa. E pra mim, né, de qualidade de vida, é ter a mesma coisa que as meninas falaram, ter um tempo de qualidade com a minha família e ter liberdade para viver a minha vida fora dos padrões estabelecidos pela sociedade. Maravilhoso. É isso. Adorei. Essa liberdade de não se preocupar com a opinião alheia. Exato. Meninas, temos só mais 5 minutinhos. Já? Infelizmente passa rápido demais. Então, para finalizar, eu gostaria que cada uma desse uma dica, um conselho, né, para as pessoas que estão assistindo, que também gostariam, que veem vocês, né, e admiram, vocês são uma inspiração. Como vocês acham que elas que estão começando, quem está começando agora, como deve ser o comportamento ou o objetivo dela para conseguir chegar onde vocês estão? Olha, principalmente eu acho que paciência no processo. Aprender, eu acho que a ser feliz nas conquistas diárias, né? Essas conquistas que a gente vai fazendo ao longo do dia, às vezes passa despercebido. Eu acho que saber valorizar isso, a vida ela acontece no dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas esperam o futuro, o momento perfeito para realmente ter aquela felicidade plena e a vida vai passando no automático. Então, aprender, eu acho que a valorizar, a curtir cada momento, eu acho que com qualidade. Viver a vida realmente, assim, com presença. Isso muda tudo. Facilita a jornada, porque todo mundo vive de grandes sonhos, mas acaba que deixa passar. Eu acho que essas pequenas conquistas se fazem parte de tudo isso, de toda a nossa jornada chamada vida, né? Valorizar os pequenos momentos, que isso também é uma vitória. Mais paciência com nós mesmos, assim, nessa jornada. Mais empatia. Assim, como a gente tem tanto carinho pelos outros, admiração, eu acho que ter com a gente mesmo é muito importante. Porque eu vejo que muitas mulheres se cobram muito hoje em dia, a comparação, tudo. E isso afeta a gente. Eu acho que a gente tendo mais carinho, as coisas fluem com mais tranquilidade. Pã?
Eu vou trazer, então, pro meu lado da moda mesmo. Eu acho que a galera que tá começando agora é pensar em autenticidade. Teve uma época, assim, às vezes a gente via muitas consultoras de estilo, porque todo mundo tem que ser elegante, porque todo mundo tem que usar blazer, todo mundo que não sei o quê. Ninguém tem que nada, gente. Na verdade, assim, quanto mais diferente, autêntica tu for, né, mais tu vai te conectar realmente com as pessoas, né? Porque se todo mundo for igual, se todo mundo for elegante, aí tem que usar isso, aquilo, marca tal. Então, assim, reconhecer, descobrir qual é o teu estilo, o que realmente te deixa confortável não ser um personagem, né? Porque às vezes a gente vê muito, mas tem que usar isso, mas eu não gosto, mas disseram que eu tenho que usar. Então, ser autêntica mesmo. Eu ia falar Muito exatamente especial. isso. Muito especial. É um pouco do que as meninas falaram, né? O que eu falei antes, né? Viver a vida com liberdade, fugir dos padrões, ser autêntico naquilo que tu quer passar e viver cada momento e viver feliz as conquistas diárias, porque todo dia eu tenho certeza que alguém conquista alguma coisa. Acordar um dia, hoje, o que eu vou fazer hoje? Então eu vou fazer o meu melhor hoje. E é isso. Exato. É isso aí, meninas. Foi ótimo. Infelizmente chegou ao fim. A conversa vai. Se a gente deixa, não acaba, né? Fiquei muito feliz de receber vocês. Foi excelente. Tenho certeza que o pessoal adorou também. E, claro, quero convidar para vir mais vezes, né, aqui no nosso Feminina Cast. Privilégio enorme, maravilhoso. Obrigada. Adoramos. Agora, mas antes de acabar, eu quero que cada um dê o seu contato, seu arroba, para que a gente possa ter acesso a vocês. Perfeito. Meu nome é Carolina Jonas, o meu arroba é Carol F. Jonas. O meu é o @pazotes. E o meu é @thais.mribeiro. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.